Olá a todos, como vão? Hoje é o quarto dia da maravilhosa Carta 5, que é uma delícia de vocês lerem sozinhos e depois acompanharem conosco, porque é uma carta que entra devagar na gente. É uma carta que reconstrói a sua forma de perceber as leis da existência. E agora a gente vai para a nossa oração. Bem-vindos. Uhum. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade, que eu seja plenamente iluminado e iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Amém. Então, nós estamos na página 4 dos downloads. Não, não é página 4. Qual é a página desde que estamos? Do livro é 180. Tá bom. Dos downloads eu digo depois. Podemos começar? Podemos. Após tudo que foi dito anteriormente, e depois de ter ditado o restante desta carta, o canal começou a questionar sua possível recepção pública, porque ele pareceu muito pragmático para ser atraente às pessoas acostumadas a imaginar um poder magnífico, ou ser, ou algo totalmente diferente que criou o universo. De fato, fiz muitos esforços para descrever a imensidão do poder do qual todas as coisas provêm, mas, como disse, é possível expor, em termos humanos, a realidade da fonte de seu ser. As almas espiritualmente evoluídas, que são levemente inspiradas pela consciência divina, relatam que a experiência é completamente bela e gloriosa e inteiramente inesquecível, ainda que não plenamente descritível em termos humanos. Essa experiência mística é possível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas e a consciência inteira está inundada com raios da consciência divina. É uma condição que envolve mais os sentimentos do que o intelecto e as células do cérebro. Nesta situação em que tenho que inspirar a mente e as células do cérebro do meu canal com a descrição da realidade da sua fonte do ser, e ela tem que interpretá-la em palavras, preciso ter cuidado para não interferir com demasiada força nas frequências vibratórias de consciência nos quais estão trabalhando as células do cérebro dela. Houve momentos em que foi perigoso seguir adiante e assim interrompi o funcionamento de seu computador para romper o contato. Antes que comecem a estudar, meditar e absorver essas páginas, quero primeiramente deixar claro a todos aqueles que lerem essas cartas que meu propósito com elas é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e meus ensinamentos foram envolvidos.
É minha intenção que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural em todo o mundo, do mesmo modo que desapareceram os sacrifícios de animais no Templo de Salomão. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas e deixarem suas noções arcaicas de Deus e de pecado. Nenhum verdadeiro progresso espiritual é possível até o surgimento de uma clara compreensão de que cada pessoa é responsável pela maneira como se desenvolve a sua vida. Vamos comentar um pouquinho, porque ele vai continuar a relatar isso, né? Uhum. Então ele fala assim, olha, quando eu cheguei aqui e eu avancei esse raciocínio do que eu estou explicando nessas cartas, meu canal bugou. Ela falou, não é possível que isso é assim. Então não esperem menos de nós. Bugaremos. Nessa carta a gente buga. E aí ele começa a falar, olha, as almas evoluídas espiritualmente, elas são levemente inundadas pela consciência divina. Mas isso é uma coisa do sentimento, não é da razão. Ao longo dessa carta, ele vai chamar a razão de pai e o sentimento de mãe, de diversas formas. Ele vai explicar o pai e a mãe. Ele vai explicar a energia e o magnetismo. E você vai entrando na gente, vai tendo uma clareza que é como ele falou assim, mutuamente retidos. É como uma espiral que um puxa o outro, que vai crescendo juntos. Então, se a gente é muito racional e pouco sentimental, a gente se fecha, porque essa carta está dizendo. Ele explicou que, olha, é uma experiência mística, ou seja, ela é sensitiva, ela é vibracional, ela toma o nosso ser. E essa experiência é o que a gente está se abrindo. Respira agora. Sente o que os seus sentimentos te mostram quando você ouve essas palavras. Isso parece ser verdade ou isso parece ser mais uma balela? Permita que os seus sentimentos se inundem, para que você possa ouvir as palavras que são lidas para essa carta com a alma, não com a mente. Porque a mente, ele vai explicar aqui, ajuda a gente muito, mas às vezes atrapalha. Então, deixe que a alma te leve, deixe que os seus sentimentos te levem, te inundem, porque é tudo mutuamente retido. Quando você entrar por aqui, vai chegar aqui. Aí ele fala, né, que ele quer que nessa situação ele inspira as células do cérebro do canal, como faz conosco, e dando para a gente capacidade de ir percebendo. E vocês vão ver que quanto mais a gente lê essa carta, mais claro fica e mais inspiração você recebe. Mas ele fala, antes de tudo, vamos parar e observar uma coisa. Antes de você estudar, de você meditar, de você mergulhar nessas páginas, é minha intenção que os dogmas e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural. Quais seriam esses dogmas, né? A Igreja Católica tem alguns, a Igreja Protestante tem outros, a fé espírita, eles não chamam de dogmas, mas tem princípios que são como os dogmas. Mas no fundo, o que eu entendo que ele está dizendo aqui é que o que ele vem dizendo aqui é que ele não é melhor nem pior que nenhum de nós, ele é igual, e que se ele fez, nós faremos. E que o nosso objetivo aqui é fazer o que ele fez, entrar em conexão como ele entrou, fazer os milagres que ele fez, naquilo que nós desejamos, que nós criamos tudo isso. Aí ele fala aqui, ó, que em primeiro lugar esse é o desejo dele. Agora, em segundo lugar, e por isso que eu parei, eu vim também para ajudar as igrejas a deixarem sua noção arcaica de Deus e de pecado. Gente, ele vai explicar do pecado aqui, é um barato. Você vai entender que o pecado não é o que a gente aprendeu, mesmo. E Deus também não é o que a gente aprendeu. Tanto que ele nem chama Deus de Deus, ele chama de o universal, e ele está querendo trazer para a gente um novo conceito do que somos, porque somos o próprio Deus. O que é esse Deus que somos? Mas ele continua. Nenhum progresso espiritual é possível até uma clara compreensão de que abram os ouvidos do seu coração. Cada pessoa é responsável
pela maneira como desenvolve a sua própria vida. Mas melhor, isso não é um julgamento, isso é perfeito. Porque cada pessoa, e ele vai explicar muito nessa carta, tem uma individualidade. E é sendo um indivíduo, que ele vai chamar de fonte do ser, que está em muita retenção com o ego, que a gente vai desenvolver quem somos. Só euzinha, eu, Lorena, vivi a vida que eu vivi, as vidas que eu vivi. Só você que está aí do seu lado, viveu as vidas que você viveu. E a sua perspectiva da vida é única, é mágica, e Deus se inunda de alegria de viver a vida como você a vê. Porque você é único, você é única. E é maravilhoso que você traz para Deus a sua perspectiva da vida. Lá atrás, antes do Big Bang, ele vai falar do Big Bang aqui, tudo era uma coisa só unificada. Houve explosão, fragmentou-se. E cada ser foi se desenvolvendo, criando sua própria percepção do que é a vida. É como se Deus quisesse viver a vida através de nós. E isso é lindo, que não há nada de errado, somos todos únicos. Então, o primeiro passo foi de tirar as crenças antigas. O segundo passo é perceber que nós criamos a nossa vida, porque é bom, porque é o que é o melhor para a gente. Em mútua retenção, quando eu faço algumas coisas, porque eu estou me afastando de outras, eu estou criando outras coisas e manifestando na minha vida experiências para me levarem a esse lugar de crescimento numa espiral, numa mútua retenção. E ele vai continuar. Em terceiro lugar, Em continuar. terceiro lugar, vim para retirar da sua mente as imagens de um Deus onipotente, de magnificência, grandeza e poder ativo ilimitado, que recompensa os virtuosos e castiga os malvados. Estas crenças, ainda que reconfortantes, são totalmente errôneas. Em quarto lugar, estou explicando a verdade do ser para, finalmente, dissipar o velho conceito de Deus sentado no alto em alguma parte do céu, de onde se diz que ele criou o mundo e tudo o que ele contém em um tempo relativamente curto. Em quinto lugar, vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar a ponte sobre o abismo entre a consciência universal e o surgimento das partículas elétricas. Sem esta ponte entre a dimensão espiritual invisível e o mundo visível da matéria, a ciência permanecerá paralisada nas velhas ideias e conceitos, ao invés de progredir em direção a novos reinos de investigação espiritual científica para o aperfeiçoamento da humanidade. Também vim para mostrar a você a verdadeira natureza daquele que lhe deu o ser, que lhe deu a individualidade, pois sem este conhecimento que revelará a natureza do seu ser dual, porém totalmente interrelacionado, espírito e corpo, você também ficará paralisado no mesmo nível de consciência em que está no momento. Quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada. Demais, né? Eu acho demais essa carta. Vamos lá. Então, em terceiro lugar, ele fala assim: essas crenças de bonzinho e malvadinho são reconfortantes. Olha que legal. A gente passou a vida acreditando que se a gente fizesse coisas boas, de um Deus onipotente está lá em cima olhando a gente. Eu faço coisas boas, eu sou abençoada. Eu faço coisas ruins, eu sou punida. Olha como ela é reconfortante. Por quê? Porque eu sou boazinha. Eu sou maravilhosa. Então eu só mereço o melhor. O irmão que está se lascando, ele é malvado, ele merece ser castigado. Então é uma crença
que coloca a gente como melhor e pior. Eu tô certa, ele tá errado. Então é uma crença reconfortante, olha que legal. A gente permite que a nossa mente e o nosso ego doente acredite nessa história para a gente se sentir melhor, para a gente achar que a gente tem valor. E quando a gente tem valor? Quando a gente está melhor que o irmão, porque Deus me protege e castiga o outro. Olha só, que interessante. A gente pensar que a gente criou uma imagem de Deus que é reconfortante para a gente. Um pouco cruel e egoísta também. Mas agora a gente compreende isso. Não é uma crença que trata todos como iguais. É uma crença que cria melhores e piores. E isso não é Deus, né? Isso não é o universal. Aí ele fala Sim. em quarto lugar. Eu vou Uhum. explicar a verdade do ser. Então ele chama essa origem do que somos, essa essência do que somos, de fonte do ser. Ele fala o que é a verdade do ser, da fonte do ser. Ele explica várias vezes o que verdadeiramente somos. E ele fala para finalmente dissipar o conceito de Deus. Deus não está lá. Deus está em cada um de nós. Deus está em tudo. Deus é tudo, inclusive esse ar, inclusive essa consciência que habita aqui em mim. E aí ele fala, ele, onde dizem que ele criou o mundo e fez que tudo acontecesse num tempo relativamente curto. Em 7 dias criou tudo. Ele vai explicar como é que foi a criação. Por que se deu a criação? Qual a nossa função nessa história inteira? Em quinto lugar, eu vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar a ponte entre o abismo da consciência universal e o surgimento das partículas elétricas. Por quê? Porque sem a ponte entre o invisível e a matéria, a ciência fica paralisada e perdida. Volta. Lá atrás, em segundo lugar, ele falou: eu vim ajudar a igreja. Agora, em em quinto lugar, ele vem ajudar a ciência. Então, ele está mostrando que o objetivo é que todos os seres caminhem juntos. Seja o que foram os que foram para um caminho da espiritualidade e se fecharam dentro das regras e dos dogmas, sejam os que foram para o caminho da ciência e se fecharam dentro das regras e dogmas da ciência, que excluem o divino. Mas ele fala porque é preciso entender a ponte entre o invisível e a matéria. Olha que interessante. A todo tempo nesse livro, ele está querendo explicar como cocriamos, por que cocriamos, o que é a matéria e por que ele fala que a matéria não é sólida. Lembra lá atrás que ele disse a matéria não é sólida? E ele está querendo explicar isso. Qual é a ponte entre as partículas elétricas que vão criar os átomos, que vão criar as moléculas, que vão criar as partículas, que criam o que é visível e a verdade do ser. Que legal. Aí ele fala, enquanto vocês não entenderem essa ligação entre o visível e o invisível, vocês vão continuar perdidos. Perdidos aonde? Em dogmas. Sejam os dogmas da ciência, sejam os dogmas da religião, seja até o dogma do ateísmo. Enquanto a gente não entende essa mútua retenção que tem em todos os lados, a gente se perde. A gente fica rodando em círculos, que a gente vai chamar outras religiões vão chamar rodando em círculos, do samsara da vida. Existência após existência, continuando, erros e acertos, rodando mesmo. Também, eu vim para mostrar para você a verdadeira natureza daquele que lhe deu o ser. E quando ele fala isso, ele fala em letras maiúsculas, porque ele fala, aquele que lhe deu o ser, ou seja, o universal, te deu a individualidade. Isso parece insignificante, porque eu sei que eu sou uma indivídua, mas não é. Porque ele vai explicar como que, a partir de Deus, surgimos indivíduos. E por que as escolhas dos sofrimentos, teve um momento que Cristo falou, eita, então é para ser assim, mas não precisa ser. Bora mudar? E ele ficou com aquele jeito otimista dele, de achar que rapidinho ele ia ensinar as pessoas a trazerem o reino de Deus para a Terra, né? Lembra? Pois sem esse conhecimento, que você vai saber a natureza do seu ser dual.
porém totalmente interrelacionado. Olha que legal. A gente vive em um planeta dual. A gente tem uma vida dual. A gente fala luz e sombras, amor e ódio. A gente tem essa natureza dual e ela é interrelacionada. O corpo e o espírito, colocando um aqui como físico e o outro como a essência do divino, ou o mental e o emocional. Essas dualidades que se complementam mutuamente, né? E aí ele vai falar, olha, e eu quero deixar absolutamente claro, nada vem do nada. Quando ele está explicando isso, ele vai começar agora a explicar para a gente de onde as coisas vêm. Se nada vem do nada, de onde veio a vida? Então ele vai começar a explicar, tá bom, se nada vem do nada, de onde viemos? Então ele está abrindo o nosso espaço, abre sua cabeça, larga os paradigmas, nada vem do nada. Então, bora entender de onde as coisas vêm? Bora? Este é um refrão bem conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser eterno, infinito e consciente, e isso é o que vou revelar. Você não foi criado, você extraiu o seu ser dele. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos comuns e compreensíveis. Não se pode tirar um recheio de torta de um pote de melaço e descobrir que é carne moída. Não se pode espremer laranja e fazer um suco cerveja de gengibre. Não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados acima, eleitos pelo meu canal, são exemplos de lógica. Quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação de lógica e de efeitos lógicos consistentes, surgindo de relações da casualidade. Seu universo é constituído de causas e efeitos, tornados visíveis. Este é um princípio inalterável da existência. Se há casos de alteração, tais como experiências paranormais ou curas instantâneas, a pessoa mediana fica espantada e a ciência se nega a crer que tal coisa seja possível. À medida que minhas explicações se aprofundarem, você compreenderá finalmente como tais alterações ocorrem de maneira lógica e eficaz. Em outras palavras, estas alterações ocorrem segundo leis espirituais naturais e sempre servem a um propósito necessário. Não há nada sem sentido em nenhuma parte da criação, nem sequer uma formiga ou mosquito, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa ou tenha sido danificada. Assim, isso é claro, você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado da inteligência e atividade com propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente, esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as palavras até os seres humanos. Em outras palavras, o corpo através do qual você vive e no qual pensa
sente e realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos e funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que a da sua consciência humana. Vamos falar? Vamos falar. Ah, eu adoro ele. Então, nada veio do nada. Então, a gente não veio do nada. A gente veio do universal. A gente não veio do nada. A gente nada vem do nada. A gente veio do Deus, de Deus, que a gente chama de universal, para não vir com todos os conceitos religiosos, né, junto dele. Mas ele fala: você não foi criado, você extraiu o seu ser dele. Olha aqui, ó, vontade própria. Nós, pluf, nos extraímos dele. Nós saímos de Deus. Se você saiu de Deus, você tem coisa boa dentro de você. Pensa bem. Se Deus é o amor, o puro amor, e a gente se extraiu dele, a gente tem o puro amor em nós. A gente é esse puro amor. Aí ele vai dar exemplos. Você não pode tirar de um recheio de uma torta carne moída. Você está tirando de um recheio de uma torta docinha, de um melaço, não sai carne moída. Ou você não pega uma laranja, espreme e sai um suco de cerveja. Ou você não vai pegar um balão, encher de ar, e você plum, estourou, vai sair o quê? Ah, não vai sair gelatina gotejante. Ele está falando de causa e efeito. E é engraçado que eu falei assim, ah, Jesus, mas você botou água e saiu vinho. Você pode. Mas aí eu me lembro que lá atrás, quando a gente ouvia as ondas do rádio, a gente conseguia captar uma única frequência de rádio. Um século depois, a gente consegue falar no celular daqui para a Austrália, pelo WhatsApp, instantaneamente. O planeta não mudou, as partículas atômicas não mudaram, mas a gente aprende a se interrelacionar com elas de uma outra maneira. Porque quando você entende as causas e os efeitos, você extrai do meio outras coisas. Jesus sabia como extrair do meio essa mudança. Então, ele fez uma ação e recebeu uma consequência. Mas dentro do que nós sabemos, a gente só sabe mandar a onda no rádio. A gente não sabe ainda uma tecnologia mais avançada para transmutar as coisas como Jesus já soube ali. Então, aquilo que a gente vai lançar vai ser, eu botei balão no ar, vai sair balão. Se eu sair de Deus, eu saio coisa boa. Não tem como eu sair coisa ruim. Eu sou coisa boa, eu sou a essência do divino. A dualidade já vai ser explicada aqui, tá? Mas primeiro saibam que a gente se extraiu de Deus. A gente se puxou de Deus. Então ele fala assim, que esse é um princípio inalterável da existência, causa e efeito. Se há casos de alteração, as pessoas não compreendem ainda. É como se eu chegasse a um século atrás, e tentasse explicar uma ligação de celular, sem fio, tudo wireless numa casa. Um século atrás ninguém ia entender. Então ele vai falando aqui, ó, tenha paciência, à medida do que aquilo que eu for te ensinando, vocês forem lendo, vai entrando em vocês. Ele vai falando que isso vai ser feito em várias formas, em outras palavras, e ele vai falando assim, essas alterações ocorrem segundo as leis espirituais da natureza, que sempre servem a um propósito necessário. Até as formigas ou o mosquito, elas têm um propósito necessário, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa, tenha sido danificada. E mesmo que ela seja danificada ou defeituosa, tem um propósito. Tudo tem causa e efeito. Então, é claro, a gente opera em um universo físico que vai manifestar o grau da inteligência desse propósito da matéria em si, nos nossos corpos, ou seja, se eu fico doente, tem um propósito. Se eu estou saudável, tem um propósito. Desde plantas, animais, até todos os seres humanos. Tudo é um grau de inteligência e cuidado de propósito. Quando ele fala aqui de um grau de inteligência, eu acho interessante, porque eu estava conversando esse final de semana com uma querida super católica. E ela fala assim, que animal não tem alma, só ser humano que tem alma.
assim que a igreja ensina. E que isso mostra que nós somos superiores. Eu acho engraçado, né? Superior, inferior. Mas seria o grau que ele fala aqui, né? Dá para entender que o nosso sistema neural é mais desenvolvido do que de uma formiga. Aquilo que a formiguinha está aprendendo é diferente do que aquilo que a gente está aprendendo, porque a gente está num grau mais robusto. A gente já passou por experiências que nos permite hoje ter esse grau de consciência humana, que você pode chamar de mais elevado ou de superior, mas são graus de consciência. Porque aqui a gente tem um livre-arbítrio, que um animal, um instinto. Então, qual o propósito de tudo isso? Até uma flor, quando se vira para o sol, tem um propósito. Um mosquito, quando vem te picar, tem um propósito. Tudo é um grau de inteligência e cuidadoso propósito. Ele não fala só propósito, ele fala cuidadoso propósito. Então, se é cuidadoso, é amoroso. A gente pode não estar entendendo onde tem o amor, mas tem o amor. Aí ele fala, em outras palavras, olha que legal. O nosso corpo sabe muito mais que a gente. O nosso corpo, através do qual você vive, sente e realiza as atividades, ele faz coisas incríveis dentro de você. Tudo com um propósito super amoroso. Ou seja, mesmo quando o nosso corpo manifesta dor, ele está fazendo isso por amor a nós. E ele está mostrando coisas que a gente ainda não compreende, mas que vai nos levar a um aprendizado profundo que a nossa alma precisa. Ele continua aqui dizendo, e eu vou só ler esse comecinho, onde ele é negrita ainda, ali, de que eu pedi para separar aqui antes, para falar do corpo, ele vai falar assim, os interesses humanos estão principalmente envolvidos nos problemas da sobrevivência diária, sobrevivência diária, desfrute do prazer e satisfação física e emocional. A gente fica focado nessas três coisas, enquanto o nosso corpo está sentindo e vivendo inteligência e sentimento. Mãe e pai. Vida. Nosso corpo está desfrutando de tudo isso. Por isso a gente tem arrepios, a gente tem percepções. Nosso corpo não está em julgamento, dizendo o que é certo, o que é errado, tá? Manifestando o divino, fazendo coisas incríveis da digestão, da produção, tudo com esse propósito de fazer a nossa mente ter compreensões. Mas a nossa mente fica focado na sobrevivência diária, no desfrute de prazeres e na satisfação física e emocional. E quando a gente para em um, eu não estou ainda tendo o prazer que eu quero, a gente começa a rodar em círculos, rodar em círculos, rodar em círculos, da sobrevivência. Estou passando por dificuldades, roda em círculos, roda em círculos. E aí a gente entra nos sansaras. E ele vai explicar aqui, detalhe por detalhe, como cada uma dessas coisas vão funcionando. Para conquistar esses propósitos, a maioria das pessoas utiliza os produtos fabricados com matéria. Mesmo as mentes dos cientistas não podem desvendar totalmente os segredos ocultos da existência terrena. E apesar de todo o seu conhecimento científico, então são atolados nos caminhos da existência quanto aqueles que não possuem nenhum conhecimento. Portanto, é uma conclusão lógica que aquele do qual você extraiu seu ser físico é imenso, não somente em tamanho, mas também em uma dimensão de força de vontade, a vontade para autoexpressão e criatividade. Visualize durante um momento o tamanho do universo matéria, o Sol, o seu calor, a Lua, o planeta Terra, o sistema solar, as galáxias de estrelas e o fato de que esta matéria visível é totalmente interdependente e também dependente do movimento dos corpos planetários e está sujeito a leis universais de função e movimento perpétuo. Este vasto universo teve suas origens no
e foi extraído do fundamento do seu ser. E a totalidade da força-energia de vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. Logo, não desanime se em meus esforços em análise para você os componentes espirituais da sua fonte do ser, você perceber que compreende o que estes componentes são e que você possui em uma medida muito, muito limitada os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente de sua fonte do ser. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente deste modo as palavras começarão a crescer com compreensão e assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Ele fala aqui, né, que, portanto, é uma conclusão lógica que aquele do qual a gente extraiu é imenso, e ela tem uma imensidão de força de vontade, vontade para a autoexpressão e criatividade. Para aqui. Força de vontade, lembre que quando ele falava de propósito, ele falava assim, intuição, força de vontade, dava propósito. A força de vontade tem uma carga de ação, energia, capacidade de realização. A gente não fica parado. Um elétron não está parado, ele está em movimento. Se eu estou deprimida, perdida, confusa, eu estou sem força de vontade. Então ele fala, olha, aquele que é imenso, universal, ele tem muita força de vontade de realizar. Aí ele fala, vontade para quê? Duas coisas. Autoexpressão, ou seja, a sua forma única de ver a vida, e criatividade. Sempre que ele vai falar criatividade nessa carta, nesse livro, não é a criatividade de, ai, como eu sou criativo. É a criatividade de criar, no sentido de criar, manifestar, cocriar, criar a sua própria vida, realizar os seus sonhos. É criar no sentido de fazer real, tipo criar uma doença no seu corpo, se for o caso, ou criar um acidente, se for necessário, mas criar no sentido de cocriar. Só estou explicando que criatividade aqui é cocriar, manifestar, realizar. Então, a força de vontade não é ficar parado, é movimento, é vida, é expressar a você mesmo e cocriar. Criatividade no sentido de materializar. Aí ele fala assim, visualize durante um tempo o seu lindo universo, sol maravilhoso. Por mais que cada planeta funcione independente, tudo está interligado. Todos sofrem essa mesma força que o magnetismo atrai. Nesse momento, o nosso planeta Terra, ele está entrando em uma outra faixa solar e ele está sendo inundado de vários raios que estão mudando a órbita da Terra e eles estão falando que eles estão vendo auroras boreais vermelhas, que não era o comum, as auroras boreais eram verdes, mas são feixes de energia que entram aqui. Então, tudo está interligado. Por mais que eu queira ser um indivíduo separado, eu não estou separado. Eu sou parte de algo maior, que tem uma mútua retenção, que me faz ficar em órbita com essa coisa maior, como o planeta ao redor do Sol, o Sol ao redor do sistema, o sistema ao redor da galáxia, a galáxia ao redor de Tatatá, que vai gerar esse novo lugar que o planeta está vindo. Então, tudo tem lugar, e tudo está interligado. Ele fala, não desanime, quando eu tentar explicar para vocês os componentes espirituais da sua fonte do ser. Ele fala do fundamento do seu ser, que ele está falando aqui do fundamento desse algo maior.
desse todo, desse universo maravilhoso. E ele não chama isso dos fundamentos de Deus. Ele chama isso dos fundamentos do seu ser, do nosso ser, do que somos. Componentes espirituais dessa fonte que somos. E ele vai falar daquele de quem você se extraiu, ou seja, que você é parte disso. Aí ele vai falar aqui, tudo que você extrai é espiritual, mental, emocional e físico. O que são esses quatro? Esses quatro são os quatro corpos. São os quatro corpos. O corpo físico é esse que a gente vê. O corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Então, quando a gente adoece primeiro nos outros corpos, depois que se manifesta no corpo físico. Quando eu tenho uma questão transgeracional, ela vem por carga emocional. E essa questão genética vai se manifestar no meu corpo físico, mas ela passa pelo corpo físico, mental, espiritual. São sobrecorpos, são corpos além dos nossos corpos. A gente enxerga o físico, mas a gente não está separado dos outros corpos. Aí ele vai falar de novo, tudo aqui mais adiante, né? Espiritual, visível, invisível, imaginado. Quatro coisas de novo. Espiritual, mental, emocional e físico. Espiritual, invisível, visível, imaginado. Então, vai juntando o que ele está falando aqui, porque agora é onde a gente vai se abrir para o conhecimento. Tudo espiritual, invisível, visível, imaginado. É consciência, conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é consciência, conhecimento, tornado visível. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. A consciência, conhecimento, é infinita e eterna. Há duas dimensões da consciência dentro e além do próprio plano terreno da existência: o plano da matéria pesada e o da forma sólida. A dimensão universal final da consciência-conhecimento jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado. É inacessível, ela está em equilíbrio. É a única fonte de todo poder, sabedoria, amor e inteligência. A dimensão universal de consciência, conhecimento, em equilíbrio é um estado de silêncio e de quietude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo visível. Da dimensão universal final de consciência, conhecimento em equilíbrio, veio toda a criação, todas as diversas dimensões invisíveis de existência descendo em ordem de espiritualidade dos muitos portais da dimensão universal, até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas, e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. Essa dimensão universal final de consciência-conhecimento não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é o espaço no átomo. Portanto, ela está em silêncio e equilíbrio
no espaço de todos os elementos e da matéria. A natureza da consciência universal é intenção inativa e em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta, intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Esta intenção é de expressar a sua natureza. Intenção da natureza da consciência universal. É a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Vamos comentar? Vai ficando bagulho, né? Vamos por parte. Então, tudo espiritual, invisível, visível, imaginado. Ou seja, tudo é conhecimento e consciência. Alguma coisa só é materializada se ela está dentro da consciência, do conhecimento. Se não tem conhecimento, não acontece. Tem uma expressão que a gente aprende na igreja que fala assim: não é pecado se eu não sei o que eu estou fazendo. E a gente fala, mas como não é pecado? Se você não, se você fez uma coisa errada, não é pecado, é consequência. Vai ter consequência o que foi feito. Vou explicar melhor. A gente só cria na nossa vida aquilo que a nossa consciência permite que seja criado. Tudo é conhecimento. E conhecimento e consciência andam juntos. Mente e sentimento andam juntos. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que se vê, ouve e toca é conhecimento e consciência tornada visível. Então, isso que a gente materializou aqui, ó, a matéria, ela é conhecimento tornado visível. Nossa mente, tem o conhecimento de como cocriar a matéria que a gente cocria. Mesmo que a gente não saiba como, nosso ser já compreende isso. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível, ou seja, nada que é visível não passou pela consciência de alguma forma, pela imaginação, não foi tirado de algum lugar para se materializar. Consciência e conhecimento é infinita e eterno. E nessa parte é interessante que quando eu ia lendo esse livro, Jesus fala que ele continuou a evoluir depois que ele passou pelo planeta 2000 anos atrás. Ele evoluiu muito, porque ele fala assim, sempre há o que aprender. É infinito o conhecimento. E aqui ele replica, conhecimento é infinito e eterno. Essa parte aqui é interessante. Ele vai falar assim, há duas dimensões de consciência. Dentro, além, para dentro e além do seu plano terreno. Uma é a matéria pesada, o outro é a matéria sólida. Aí eu, putz, agora bugou. A matéria sólida, Jesus já falou que não é sólido, que o sólido não existe, que o que a gente chama de matéria sólida, na verdade, não é sólido, que é cheio de ar dentro, que é cheio de espaços vazios. E aí ele vai falar, então, que tem a matéria pesada, que é diferente dessa matéria com espaços vazios. Ali mais embaixo, ele vai falar das abomináveis antiverdade, o que me leva a entender que essa matéria pesada seja essa antiverdade, e que a matéria sólida, que não é sólida, a gente chama de sólida, mas não é sólida, é, na verdade, a capacidade que a gente tem de cocriar, modelando os átomos, criando coisas a partir da nossa mente. Seja saúde, seja doença, seja matéria, seja o que quer que seja. É o observador, né? É o observador. Quem não Observador. entende quando a gente fala do observador, pesquisa, por favor, o experimento da dupla fenda. Coloca na internet, experimento da dupla fenda. Assiste ele até você entender. Vai ser um vídeo de 2 minutos, 3 minutos. Assiste de novo até você entender o papel do observador nesse experimento. Aí ele continua. A dimensão universal final
de consciência e conhecimento jamais pode ser plenamente verdadeiro ou verdadeiramente reconhecido para um espírito individualizado. Eu adoro isso. Porque enquanto eu estou vivendo os meus dramas, os meus problemas, enquanto eu estou no samsara da vida, falando que o outro tem culpa do que acontece comigo, eu estou me individualizando. Eu não estou percebendo que eu sou parte de algo maior. Eu não estou percebendo que eu estou um satélite ao redor de um sol que gira ao redor de um sistema maior. E se eu fico individualizado, separado, eu me fecho para as verdades. Eu me fecho para a dimensão universal final, para a consciência desse maior. Só que a nossa natureza vai nos levar para isso. Nossa natureza nos leva a nos reintegrar de quem saímos. Então, em algum momento, todos nós vamos parar de enxergar a nossa individualidade de forma individualizada. Eu, Lorena, sou Lorena, indivíduo, mas eu sou parte de um todo. E tudo está interrelacionado. Eu não sou um indivíduo separado. Porque, do contrário, eu vou estar vivendo eu vou estar permitir que fique inacessível para mim a fonte do meu ser, dessa consciência do meu ser, que é poder, sabedoria, amor, inteligência, que é o que Jesus veio ensinar, trazer para nós agora a satisfação das nossas necessidades. Então, se abrir para não se enxergar como um indivíduo, um espírito individualizado. A dimensão universal de consciência e conhecimento, ela está num estado de equilíbrio, ciência e quietude, da qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo, ou seja, tudo que foi criado no universo. Aqui eu quero falar uma coisa. Muitas vezes, quando a gente está meditando, ou quando a gente está fazendo uma cura, a gente pede o tom da cura, a gente pede o som, a cor da cura, porque tudo é frequência. E o som, ele entra numa harmonia que ele gera uma frequência. Então, na verdade, esse ser que vocês enxergam não é nada mais do que uma frequência. E essa frequência de energia que permite que esses átomos estejam aglomerados, cheios de espaços vazios em mim. Uma vez eu dei um exemplo aqui, que eu acho que é o que melhor explica isso, quando ele fala tudo é universal. É quando a gente tem aquela história da bacia d'água com uma bucha dentro. A água sendo Deus e a bucha sendo uma materialização de Deus, como se fosse um gelo dentro de um pote de água. Tudo é Deus. Deus está em todo lugar. Deus está dentro e fora da bucha. Deus está dentro e fora do gelo. Deus é tudo. O universal é tudo. Nós somos parte desse tudo. E esse tudo é cheio de silêncio, de equilíbrio. Só que no equilíbrio não há individualidade. E a gente é individualidade dentro do equilíbrio. Então ele fala, nesse parágrafo, né? A dimensão universal de consciência e conhecimento, ela é um equilíbrio no silêncio e quietude. E é desse silêncio e quietude que vem o som, a cor, a forma individualizada de toda criatura. Ou seja, dentro desse silêncio, disso que é o divino, tem a forma individualizada. E nós expressamos a forma individualizada como expressa um mosquito, como expressa uma planta. São expressões de consciências individualizadas. Continuando. Da dimensão universal final de consciência e conhecimento em equilíbrio, ou seja, do universal, a dimensão universal final é universal em sua plenitude, né? Sem julgamentos, o todo, o tudo. Disso veio a criação. Todas as diversas dimensões invisíveis da existência descendo em ordem de espiritualidade, ou seja, em graus de conhecimento, dos muitos portais das dimensões, porque tudo é multidimensional. A gente aqui conhece 4 dimensões, né? A gente fala 3 dimensões, que é a altura, largura e profundidade, ou seja, a matéria, o que enxergamos, e a 4ª dimensão é o tempo, porque hoje, em 2023, o planeta não está no mesmo lugar do que em 2000, nos anos 2000. O tempo, ele é a 4ª dimensão. Então, a gente fala que o nosso planeta é tridimensional, mas ele é quadridimensional. Então,
Da dimensão universal final, que é a consciência e conhecimento em equilíbrio, veio toda a criação, e as diversas dimensões invisíveis da existência, descendo em ordem de espiritualidade, dos muitos portais da dimensão universal, até as mais pesadas frequências vibracionais, de substâncias terrenas inanimadas, e além aos horrores inanimáveis das perversões da consciência e antiverdade. Eu acho que quando ele fala disso aqui, eu acho que é nisso que ele está falando da matéria pesada. Mas é só um achismo. Que eu leio esse texto e fico pensando, parágrafo a parágrafo, né? Deus, o que você está me ensinando aqui? O que é essa antiverdade? Se ela também é parte do divino, do universal, para que ela serve? Eu acho também, Lorena, que quando ele fala do pesado, seriam as frequências mais pesadas, entendeu? Tipo, nós, às vezes, estamos numa frequência mais pesada, quando você está com raiva, quando você não está numa frequência leve. E isso tudo faz parte. É, Então, tem o sólido que eu pego, tá? E tem as frequências de sentimentos que são mais pesadas e que faz parte. faz parte. Ele vai explicar como e por que que faz parte. Essa dimensão universal final, ou seja, o universal de consciência e conhecimento, não somente está no espaço, mas está em todo o espaço, ou seja, é a água, está em tudo. A água do exemplo, não? Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos atômicos, ela é o espaço entre o átomo. Então, é de novo o exemplo da bucha e a água, né? O universal está em tudo. A natureza da consciência universal, ela é intenção inativa em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada e vasta intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Para quê? Rapidinho. Anota isso, por favor. Ele vai chamar várias vezes intenção inativa em equilíbrio. Ele vai falar o que é essa intenção. A intenção é qual o objetivo, para que que serve. Então, essa palavra, intenção poderosa, a intenção da vida, da individualização, ela é primitiva, ela é pura e é bela. Ela é essencial, ela é vazia de qualquer coisa além de beleza, de simplicidade, não no sentido que a gente entende, mas no sentido de que a gente se extrai do ser de Deus, uma intenção. A gente se individualiza por uma intenção poderosa, tem um propósito nisso de amor. Essa intenção é de expressar a sua natureza, indivíduo único que você é. Você tem uma forma única de ver a vida. E a sua maneira de expressar essa forma única é só sua. E é lindo. Para mim, é quase como se ele dissesse aqui: Deus se diverte vivendo a sua vida com você. Você é fundamental para que Deus tenha a sua perspectiva da vida. Então, quando nos individualizamos de Deus, quando nos extraímos de Deus, do universal, isso tinha um propósito, uma intenção poderosa, primitiva, pura e bela, amorosa, de expressar a nossa natureza. Mas para que a gente possa expressar a natureza, vê se vocês concordam. A gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa ser livre para expressar o que somos. E isso é o que a nossa essência nos leva a descobrir a fonte do nosso ser, quem somos. A maturidade nos leva a isso quando? Quando a gente sai daquele lugar de se preocupar com a sobrevivência, satisfação dos nossos prazeres, que ele falou logo ali assim. O nosso ego fica muito perdido nisso. Ai, sobrevivência, satisfação dos prazeres, necessidade física e emocional. Nosso ego fica rodando nisso. Quando eu estou rodando nisso, eu não estou expressando a minha natureza, minha unicidade. Eu estou presa no medo da sobrevivência. Então, essa intenção de expressar essa natureza da consciência universal, ela é a totalidade, a vontade, o propósito do propósito, sempre unidos em um abraço. Vontade universal é surgir e criar, e o propósito universal é
dar forma universal à criação e experimentá-la. Parou aqui. Ele vai chamar a vontade universal do pai e o propósito universal da mãe. Então, ele está dizendo que essa mútua retenção entre o pai e a mãe, entre a vontade e o propósito, é o que leva à vida. Eu tenho força de ação guiada por um propósito. A força de ação serve para quê? Para que eu surja e crie a vida, para que eu vá e crie e realize. Mas qual é o propósito disso? Desenvolver a minha individualidade, para que eu crie e experimente na minha individualidade. Quase como se ele dissesse que a vida está aqui para a gente experimentar. Então, a gente, quando vira pais superprotetores, querendo proteger os filhos do nosso ninho, a gente não permite que eles experimentem, que eles desenvolvam a própria individualidade, que eles desenvolvam a forma individual deles de serem. E a gente já sabe que eles vão criar e realizar na vida, ou seja, o pai que cria e realiza através dessa mãe que sabe o indivíduo que é. É essa beleza dessa dança. Eu realizo, eu surjo, eu crio a partir do indivíduo único que eu sou. E eu experimento essa unicidade. Experimento de um jeito, acerto, erro, experimento de outro. Então, ele vai usando palavras, vontade universal, é surgir e criar, com um propósito, que é o da individualidade. Sempre que ele falar vontade universal, ele vai falar do pai. E ele vai falar mais para frente, que o pai é a eletricidade. Lembra que a eletricidade é movimento, é vida, é energia, e que a mãe é o magnetismo, é o propósito, é o que atrai no ninho. E tudo isso vai junto. Bonito, né? Então vai, continua lendo. Da dimensão universal final de intenção da consciência, conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio, no silêncio e quietude. A vontade universal é a inteligência universal. O propósito universal é o amor universal. Universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, a partir dos quais tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência conhecimento. Ela transcende a condição humana individual, do mesmo modo que o calor e a luz do seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Quer parar aqui? Eu ia só continuar até ele chegar no pai e na mãe. Tá. Só mais um pouquinho. Quando estiver na Terra, quando estive na Terra, fiz uma distinção entre seu pai do céu e seu pai em seu interior. Quando falava de seu pai no céu, queria dizer inteligência universal. Por causa da atitude dos judeus para com as mulheres, eu me referi somente a esse estado de consciência universal. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de pai, pai, mãe, consciência, em equilíbrio, na consciência universal conhecimento, onde o pai, consciência, é a inteligência universal e a mãe, consciência, é o amor universal. Ele vai. Vamos lá, vamos voltar aqui.
Então ele explicou o que eu já tinha acabado de falar, né? Que ele vem explicando que o propósito e a vontade estão em um mútuo abraço, ou seja, estão juntos. Você tem a vontade de fazer aquilo que o seu propósito te pede. E o seu propósito, voltando ali em cima, É o amor. é o amor. É o amor. Só que o amor, ele não só o amor é a mãe. O pai é a realização. Então ele vai falar, o surgir e criar. É a eletricidade, é a inteligência, é a razão. E a mãe vai ser o magnetismo, o amor, a, a expressão de quem você é. Como nós somos extraídos de Deus, e Deus é o puro amor inteligente, porque o Deus é a inteligência e é o amor. O nosso propósito é fundir os dois, fundir o pai e a mãe em nós. Então, ele vai falar, a vontade universal é a inteligência universal. E o propósito universal é o amor universal. Volta lá atrás. Ele chama vontade universal do pai. O propósito ele chama de mãe. Então, ele fala, o pai é a inteligência, a mãe é o amor. Tudo é em nós, né? Ele fala, tudo isso está universalmente em equilíbrio e muita retenção. Se você desenvolve muito a sua inteligência e pouco a sua amorosidade, vai bugar. Você vai bugar, você vai adoecer, vai ficar doente. Algo na sua vida vai te levar a expressar o amor, mesmo que seja, ficou acamado, teve que ser cuidado por alguém, para aprender a ser amado. Então, tudo está em equilíbrio. Quando a gente vai muito para um lado, nosso corpo, que é sábio, maravilhoso, que compreende o nosso propósito, e o nosso propósito é a união entre a inteligência e o amor, vai nos levar a gente ao outro lado. Se eu desenvolvo muito amor, mas pouco a minha inteligência de percepção da vida e do outro, e do funcionamento do planeta, algo vai acontecer que vai me levar para esse lugar, e vai me forçar a querer aprender, porque isso está interligado em mútua retenção. E é isso que cria a vida. É isso que vai fazer, ó, a partir dos quais esse equilíbrio tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis. Invisíveis é aonde? Nos outros corpos, mental, espiritual, emocional, até que se torna visível. Se você pudesse perceber a plenitude da realidade universal, você ia desintegrar. Sabe quando a gente desintegra? Quando a gente ilumina. Os budistas falam, né, que a iluminação virou luz. Porque é uma pessoa que entra no processo de virar Buda e percebe a natureza, quando ela acessa esse universal, entosta. É interessante isso, esse tostar é porque a energia do amor ela é uma frequência poderosa. Então, quando você está numa frequência muito baixa, sólida, você vê essa frequência poderosa como luz. Por isso que a gente fala iluminou, virou luz. Interessante, né, as referências. Aí eu Muito. pedi para continuar até aqui, né? Por quê? Quando ele esteve na Terra, ele só falou do pai, porque as pessoas ainda não entendiam a mãe. Então ele vai falar assim: eu queria dizer que o pai, seu pai do céu, ele na verdade é a inteligência universal. Que por causa da atitude dos judeus, ele não explicou o aspecto da consciência universal da mãe, mas você, que hoje já entende que feminino e masculino são consciências de gêneros iguais, em importâncias, ele vai falar pai e mãe, consciência em equilíbrio. Porque na consciência universal, ou seja, no universal, o pai consciência é a inteligência e a mãe consciência é o amor. E aí, você, a partir disso, continua a ler essa carta. Deixa entrar em você. Ouve no YouTube, a gente volta semana que vem. Toda semana a gente posta, né? A gente pulou semana passada porque a gente teve atrasada, que a gente teve uma questão aqui entre nós, mas semana que vem estaremos aqui e a gente vai ajudando você a destrinchar essa carta, que entra devagar mesmo. Mas a partir dessa base, dá para você continuar, ouvir ela no YouTube, ouvir a carta 5 no YouTube, para perceber as leis da existência. Nessa carta, ele vai criar para você o conceito de como existe a vida, por que ela existe.
para fazer aquela interligação entre o espiritual e a matéria. Sem essa ponte, você não sai do lugar, ele fala. Então, lê essa carta com carinho. Isso mesmo. É lindo. Eu tenho que ouvir essa carta, Lide, inúmeras vezes. Eu leio e releio. Claro, aproveitando que a gente está falando dela, né? Que a gente está no momento da carta 5, mas eu dirijo por horas e vou ouvindo essa carta e ela vai entrando cada vez mais no meu ser. É muito agradável compreender o que eu tenho compreendido nessa carta. Então, eu convido vocês a exercitarem isso. Deixar que o divino entre em você e traga essa lógica para sua inteligência. Sua inteligência é necessária, seus sentimentos são necessários. E isso tudo é a sua forma única de ver a vida. É, é lindo. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Dá o seu Obrigada. like e Isso. obrigada por estarem aqui com a gente. É um prazer participar dessa caminhada juntos. Amém. Beijos. Te amo, um beijo.